Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Sopro. Hoje tenho a honra de ter aqui um convidado que não tem muita experiência nestas coisas, mas que quis vir para ganhar alguma. Muito bem-vindo, Guilherme Fonseca. Honra é uma palavra tão exagerada, mas eu agradeço. É, não é? Eu agradeço. Mas as pessoas dizem quase sempre é uma honra ter as pessoas que admiram, pelo menos isso. Sim, mas honra, quando tu dizes assim, imagina, eu tenho um podcast com a Rita, com a minha mulher, Exato. e recebemos pessoas lá em casa, dizer é uma honra ter-te aqui. Quando eu e a Rita estamos de pijama e estão gatos a correr de um lado para o outro, honra é uma palavra sempre muito exagerada, mas eu agradeço muito, eu agradeço o exagero. Não, para mim é uma honra e para além disso é uma posição meio ingrata, porque tu na realidade és um pró a fazer o que eu estou a fazer hoje. Não sei se te sentes melhor no papel de entrevistado ou de entrevistador, é uma pergunta que eu te faço. Eu acho que é muito mais fácil ser entrevistado do que entrevistador. Ok. Porque eu lembro-me que o meu Vietnã foi provavelmente os festivais de verão que eu fazia com a SIC Radical. Em que basicamente nós éramos atirados lá para aquele sítio onde é o Sudoeste, estávamos em direto e imagina, às vezes diziam-nos assim, daqui a 10 minutos vais entrevistar o Steve Aoki. E eu tinha que, na distância a pé até ao sítio onde ia entrevistar o Steve Aoki, no telefone preparar perguntas. Porque aquilo era uma salganhada de temos direitos, não temos, vais entrevistar, não vais entrevistar. Aquilo era uma grande salganhada. Então às vezes eu gostava no CC de fazer entrevistas com calma, preparar perguntas, investigar as pessoas e ver o YouTube e ver a carreira, o currículo, o que é que fez, o que é que não fez. Mas depois, por outro lado, tipo no Sudoeste era de género, tens 5 minutos para preparar 10 perguntas para o Steve Aoki, go! Bora, salva-te. Pá, era uma loucura. Mas eu gosto mais de estar no papel de entrevistado, que é muito mais fácil, até porque eu posso fazer aquele papel horrível que eu odiava nas entrevistas, que é dizer só sim que não. E a tua entrevista de 1 hora, de repente tem tipo 7 minutos, sabes? Eu adoro. Que é do género tipo, então Guilherme, a tua carreira? E eu, sim. Que é horrível. Isso ajuda imenso, ajuda imenso a quem mata está a conversa, eu adoro. O papel de entrevistado é muito mais fácil de entrevistador, acho eu. Sabes que eu quando te convidei, tenho uma noção, e eu acho que as pessoas que te convidam também devem ter, e não sei, e tu dir-me-ás agora se é verdade ou não, mas tu és dos tipos mais friendly que uma pessoa pode convidar na área, pelo menos do humor, para dar uma entrevista. Tu tens a noção que és assim, que és um bocado Markle, sabes? O Markle é assim também. São pessoas que tu dizes assim, há um carinho especial por aquelas pessoas, que elas são de facto bem dispostas, divertidas, parecem muito simpáticas. Portanto, eu vou comprovar agora se é verdade ou não. Vamos ver. Mas tens essa noção, que és uma pessoa que... No fundo, o que tu estás a dizer é que eu sou um conas, é isso que tu queres dizer? Não. Ok, é isso que queres dizer. Não, estou a brincar. No meu podcast com a Rita, nós costumamos dizer que ela é mal disposta e eu sou o simpático. Ok. Na medida em que a minha personalidade é muito mais como um labrador. Tipo, eu adoro cantar com pessoas, tipo, eu sou simpático, recebo sempre bem. E a Rita é mal disposta e responde mal a toda a gente. Mas sim, de facto, eu tenho essa fama, ou essa personalidade, ou esse traço de personalidade de ser simpático e gostar. A minha personalidade, o meu pensamento é, se me convidarem e eu vim, eu não vou estar aqui mal disposto, sabes? Tipo, para que é que eu agora vinha aqui e estava de género? Faz-me lá as tuas perguntas. Exato. É o que queres saber? Mas tu tens essa... Tu tens prazer em ser entrevistado? Gostas de vir a este tipo de coisas? Ou é uma coisa... Porque repara, imagino que tenhas muitos convites. Ainda para mais neste momento em que estás com um espetáculo ou que já acabaste, não sabemos, porque quando isto for lançado não sabemos. Sim. Mas estás a lançar também o teu livro. Tu dizes que sim a tudo ou já começas a filtrar os convites? Não, eu filtro. Não, é impossível não filtrar, porque senão, tipo, dava em maluco. Mas a minha postura é sempre, se tu tens vontade de conversar comigo, quem sou eu para dizer que não? Sabes, é de género. Se tu tens interesse, eu agradeço esse interesse. Mas não achas que isso tira-te um bocado do teu tempo individual? Não. Eu tenho imenso tempo investido. Eu não tenho nenhum problema. Eu consegui este ano escrever um livro, preparar um solo de stand-up, escrever o Isto é Gozar com quem trabalha e fazer 4 platinas da PlayStation. Incrível. Não me falta tempo, eu estou muito bem. Eu tenho uma arcade no meu escritório que eu comprei, uma daquelas máquinas com 3.000 jogos. Sim. E às vezes abro só o meu portátil e vejo, tipo, jogos antigos da arcade que toda a gente via jogar e não joga. E eu vejo e é tipo, é o Frog? Ok, então vou jogar o Frog. Eu tenho tempo para fazer cenas completamente inúteis. Eu não tenho nenhum tipo de género de falta de tempo. Eu consigo gerir bem o meu tempo e consigo bem... Ou seja, quando me convidam e têm curiosidade e têm vontade de falar comigo sobre as coisas, quem sou eu para ser arrogante e dizer eu sou superior a isto, sou superior àquilo? Se as pessoas têm curiosidade, claro, vamos embora.
Isso tudo tu fazes enquanto a Rita está a ler, digo eu, não é? Sim, a Rita divide o dia dela, eu e a Rita acertámos a maneira como nós trabalhamos. Porque quando eu conheci a Rita trabalhava em publicidade, que é uma área que tu conheces. Ou seja, Exatamente. a Rita era copy. E ela trabalhava numa agência e tinha aquelas reuniões chatas da agência, ia das 9 às 5 ou das 9 às 6, ou às vezes quando era preciso apresentar projetos e não sei o quê, era noitadas e não sei o quê. Clássico. E eu sempre fui o profissional liberal de eu escrevo comédia, faço stand-up toda a minha vida. E a Rita muitas vezes apanhava-me tipo a meio da tarde, ou a jogar Playstation ou a ver séries e dizia, estás a trabalhar. E eu dizia-lhe, Rita, eu estou a trabalhar. E não parece, mas isto é trabalho. E a Rita, entretanto, despediu-se da agência, foi escrever o seu primeiro romance que lançou e correu muito bem, e agora está a escrever o seu segundo romance. E agora, eu vejo a Rita à tarde a ler no sofá, e eu digo-lhe, então, agora já percebes a minha vida? E ela, agora eu percebo, sim. Porque a maneira como eu organizo o meu dia é, eu passo a manhã toda focado, telefone no silêncio, tudo no mute, a escrever, seja para o livro, seja para, que por acaso vi que está ali, obrigado, foi um gesto muito bonito. Não sei se reparaste, mas estão os dois. Sim. E não sei se reparaste também, eu pintei este cenário todo e a mobília em função dos teus livros. Sim, para mim está excelente. Eu não sei o que Repara os que convidados vêm cá fazer. o Pantone do laranja é o Pantone do Sim, Deve sim. Ser Deve E a parede é o Pouca Vergonha. Para mim está perfeito. Mas eu gosto muito, eu acredito muito naquela maneira de trabalhar do Stephen King, que é um autor que eu gosto muito, que é de manhã eu vou-me focar a escrever, almoço e à tarde vou consumir cultura. Vou ou jogar videojogos, ou ver filmes, ou ler. E eu sigo um bocado esse paradigma, que é eu de manhã eu foco-me à frente do computador a escrever, ou a explorar ângulos para stand-up, ou a escrever uma crónica para o livro, ou o que seja. E depois à tarde vou tipo jogar videojogos, vou ver séries, vou ver notícias, vou estar só sentado no meu sofá. E à noite às vezes vou fazer stand-up. Por acaso estou curioso, quanto tempo é que demoraste a escrever o teu último espetáculo? Tens alguma noção? Não. A resposta é... Como é que eu ia te responder a isto? Eu vou-te dar uma resposta que se calhar não é o que tu estás à espera especificamente, mas este meu solo que eu estou a fazer agora não faz sentido. E que em princípio vou ter datas em 2024, novas datas em 2024, tem texto dos últimos ano e meio. Ou seja, tinhas muitas notas já que foste vou fazer agregando. muito stand-up, vou experimentando muito texto, fui a este para aquilo, etc. Vou acumulando 10 minutos, 15 minutos. O texto final que eu uso no sol tem mais ou menos 18 a 20 minutos. Ou seja, eu fui a vários sítios experimentar este texto e fiz várias vezes. E quando agrego tudo, o objetivo é ter 1h10 sólida. Portanto, eu vou dizer que é o trabalho do último ano e meio, 2 anos. Tu fizeste uma coisa incrível, aliás, que eu acho que deve ser inédita em Portugal, que é, tu escreveste um livro e um espetáculo em simultâneo. Pois não sei, Com a capacidade, não é, de ires buscar cada coisa a um dos lados e ires compondo isto. Não é? Sim, fui distribuindo o jogo. Fui gerindo de onde é que as ideias me vinham. Foi engraçado porque no início do ano, a Marta, da Manuscrito, depois de eu escrever o Deve Ser Deve, disse-me assim, então este ano livro novo. E eu, não, zero. Não, nem penses nisso porque eu tenho um sol para escrever. E ela, então mas como é que é o teu processo? E eu, sento-me de manhã a escrever e logo vejo para onde é que sai. E ela, mas não usas tudo para o solo. E eu já percebi o que é que tu estás a fazer. E é um livro de restos? Não pode ser um livro de restos. Não é bem restos, mas porque não funciona, se calhar, em espetáculo ao vivo, algumas das coisas. Não é? Eu no espetáculo ao vivo tenho, por exemplo, um texto sobre estar a aprender língua gestual. Eu estou com 1 ano e meio de aulas de língua gestual, estou a aprender a falar língua gestual. Porque altruísmo, apetece-te conseguir comunicar com outros? É uma mistura de várias coisas que eu falo no solo, mas é principalmente... então não reveles, que eu vou ver no dia 30. Ok, então não te vou estragar o solo. Não faças spoilers, só favor. Mas é uma mistura de várias coisas, mas entre elas curiosidade e... Boa. E sei lá, pode dizer altruísmo, não sei, vais ver no sol. Não, é porque é engraçado, sabes que o meu irmão está a fazer o mesmo. O meu irmão é ator e agora também decidiu aprender língua gestual. E exato, não se diz linguagem. Não é linguagem, não é linguagem. Língua gestual. Não é linguagem, é uma língua. Exatamente. Mas é ótimo para eu e a Rita estarmos num restaurante a dizer mal da mesa do lado, sem a mesa do lado, de saber que nós estamos a dizer mal. Porque ela também já percebe, vai... Não, porque a Rita está a aprender comigo, portanto, eu e a Rita conseguimos comunicar por língua gestual. Maravilhoso. E ninguém ao lado sabe que nós estamos a aprender. Aquilo que eu faço com os meus filhos quando começam a falar inglês, eles não percebem o que eles não vão perceber. Incrível. Mas, por exemplo, eu pensei, há muita coisa engraçada nisto de estar a aprender língua gestual. Isto não me dá para texto. Porque é visual, eu tenho que falar com as mãos, há movimentos, então isso vai para o solo. Há coisas que eu não consegui explorar tanto para stand-up e vai para texto. Fui dividindo, porque o meu trabalho como humorista é sentar-me a escrever.
E há coisas que são engraçadas num texto, há coisas que são engraçadas em stand-up, há coisas que vão ser engraçadas, sei lá, num sketch. Vi uma entrevista recentemente com o Matt Rife, que é basicamente um comediante que explodiu agora nesta fase do TikTok. Ele não era ninguém, não foi ninguém durante 15 anos e nesta hora do TikTok, nesta fase do TikTok, ele rebentou e está a esgotar arenas e tem um solo na Netflix e não sei o quê. E o Matt Rife diz uma coisa engraçada, que é que no início da carreira estava a falar com um comediante conceituado e o comediante disse-lhe: a tua obrigação como comediante é atuares 6 vezes por semana e ao fim de uma semana teres 1 minuto bom de stand-up. Pá, atuando 6 vezes por semana, se não tens 1 minuto bom por semana, é porque algo está grave. Exato. Mas pronto, 1 minuto bom por semana. Se tiveres 1 minuto bom por semana, que é uma piada, 2 no máximo. Se tiveres 1 minuto bom de stand-up por semana, ao fim do ano tens 52 minutos. Isso é um solo. Isso é a obrigação de um comediante. É ter um solo novo todos os anos. E eu concordo com isso. A nossa obrigação como comediante, se tu queres ser comediante, se tu queres ser humorista, o teu objetivo é sentar-te a escrever piadas todos os dias e teres produção suficiente para, de tempos a tempos, teres um solo de stand-up. No meu caso, que sou comediante de stand-up, teres um solo de anime em anime para vender bilhetes, para ir para a estrada. Certo. Epá, é o mínimo. 1 minuto por semana. Não consegues fazer 1 minuto de piadas por semana, atuando 3, 4 vezes por semana. Claro. Pá, é o mínimo. E eu concordo com ele. Eu acho que isso é tipo a base da obrigação que nós devíamos ter enquanto humoristas de stand-up comedy. Okay. Tu fazes stand-up há muitos anos, há muitos mesmo, não é? Que eu ouvi uma entrevista tua e nem fazia ideia que já eram tantos anos. Tu tens essa quase que necessidade, sentes que é mesmo necessário todo o material que escreves testar sempre antes de fazer o solo? Eu já fiz solos em que não experimentei o texto antes. E tenho 2 exemplos disso. Tenho tanto o Pessoa como o Morrer Estúpido. E em ambos foi um risco de moeda ao ar. O Pessoa correu muito bem, o Morrer Estúpido correu muito mal. Portanto, a minha experiência com fazer um solo sem nunca experimentar o texto antes é moeda ao ar. É literalmente tipo 50-50. É moeda ao ar mesmo. Okay. O caso da Pessoa correu muito bem e eu depois aprimorei algumas coisas, fiz essa tour e etc. O caso do Morrer Estúpido foi de género, não, mais valia ter experimentado este texto antes porque isto precisava de ser experimentado antes. Okay. E por isso eu não quero voltar a fazer isso. Eu acho mesmo tipo um erro. Eu acho que é preferível tu durante um ano ires atuar a várias salas, experimentar stand-up, vais ao Lisboa Comedy Club, vais ao Barrir, vais ao EDM, vais ao Teatro da Barraca, vais rodar o teu texto e aprimorá-lo para depois juntares 1 hora de stand-up de boa que apresentas às pessoas e vendes bilhete. E eu nessa fase, este solo que estou a fazer agora é isso, e acho que vou deixar de fazer o que fazia antes, que é isso de fazer stand-up sem experimentar. Porque é um risco, é a mesma coisa que escreveres uma peça e apresentares uma peça. Sendo que a comédia não é assim que funciona, e stand-up comedy não é assim que funciona. Claro. É um risco muito, muito, muito grande que eu acho que a maior parte das vezes vai falhar. E certo. Portanto eu não vou passar por isso outra vez. Tive sorte com a Pessoa, não tive sorte com o Morrer Estúpido e portanto não me vou meter nisso outra vez. Portanto queres reduzir a margem de erro e de certa forma consegues encontrar no público do teu solo as reações muito semelhantes àquilo que foste tendo ao longo das várias sessões de teste. Claro, porque, repara, há tantos sítios em Lisboa neste momento onde tu podes ir experimentar stand-up comedy. Há excelentes salas, há excelentes sítios onde tu podes ir e experimentar 5, 10 minutos. Não faz sentido tu cobrares às pessoas 16, 17, 20, 22 euros que seja por um bilhete para uma coisa que tu escreveste em casa e que não experimentaste em lado nenhum. Stand-up tem espaço e tem margem para tu ires construindo o texto. Por muito que tu sejas o Chapéu ou o Louis C.K., esses gajos também testam o texto deles. E, portanto, eu acho que faz parte do processo de escrita tu ires a comedy clubs, experimentar o texto, aprimorares aqui, cortar aqui, mudar este verbo, mudar esta palavra, mudar esta punchline, escrever aqui, reorganizar a ordem do texto e não sei o quê, e depois quando cobras bilhete, tipo, estar fechado. Eu acho que as pessoas que começam a fazer stand-up comedy não têm noção da quantidade de coisas ou de texto que tu experimentas e vai para o lixo. É verdade. Não têm mesmo noção. Tipo, se eu vou experimentar 10 minutos novos, em princípio, 2 ou 3 ficam. Imagina, se tu fazes um solo de origem, numa hora, tipo, se calhar 15 minutos. Tens razão. São fortes e é uma coisa que vai ficar. Até te digo mais, eu comecei com o espetáculo com 1h45, que era muito, mas saio para a segunda data com menos 6 páginas do que fiz na primeira. Pois, claro. Pá, isso, de facto. E para a terceira, se fosse testado, tinha evitado isso. Claro. Eu acho que é normal disso acontecer.
Aliás, aquilo que eu estava a dizer do Matt Rife, que falou com esse comediante e que é para fazer um minuto por semana, de cada vez que ele vai atuar, experimentava 5 minutos. Ou seja, 5 minutos hoje, 5 minutos hoje, 5 minutos hoje. Ao fim de 6 dias, o objetivo é teres 1 minuto. Está incrível. A quantidade de coisas que tu cortas e que não serve é muito grande. Olha, Guilherme, este podcast tem o patrocínio de uma marca que eu devia ter falado no início e que não falei, portanto vou agora... A marca não vai ficar chateada. Não vai ficar chateada. Chama-se Moment. Moment Eventos que Marcam. Estamos a falar de uma empresa focada em ativação de marca e é uma empresa que eu recomendo vivamente para quem quer fazer a ativação de marca, conferências, reuniões de equipa, tudo o que seja relacionado com eventos, e agradeço muito o patrocínio da Moment, porque no fundo também estamos aqui a ter o nosso momento e a Moment acaba por encaixar nesta conversa dessa forma. Eu gostava de saber sobre ti, e agora vamos à parte filosófica que tu me dizes que não adoras assim tanto, ou que não é propriamente... Não adoro, às vezes não consigo bem falar a sério. Pronto, mas... mas para ti o que é viver bem ao máximo? O que é que te alimenta na tua vida e que tu procuras que seja uma rotina boa para ti? Eu tenho 36 anos, faço stand-up comedy há 18. Portanto, metade da minha vida eu passei em palco a fazer stand-up. 50% da minha vida eu faço stand-up comedy. A partir de agora, quanto mais eu fizer stand-up comedy, é mais tempo que eu do que eu já vivi. E seja como comediante de stand-up comedy, seja como guionista, a minha carreira tem sido ascendente, tem sido crescente, tem corrido melhor. Eu comecei a escrever coisas que não interessavam a ninguém em vão de escada, em projetos pequenos, e no último ano escrevi o programa Tabu com o Bruno Nogueira, estou a escrever o programa do Ricardo Aruz Pereira, o Isto é Gozar com quem trabalho, ou seja, como guionista a minha vida está a correr cada vez melhor. E como comediante, os meus shows estão a correr cada vez melhor, salas maiores, mais bilhetes vendidos, tenho mais orgulho do texto que estou a fazer e do texto que estou a dizer. Portanto, eu acho que muito cedo, e tive essa sorte, não só de apoio dos meus pais, como de perceber exatamente o que é que eu queria fazer, sempre fiz aquilo que eu gostava. Portanto, eu nunca tive aquele momento que tu tiveste e que algumas pessoas têm de chegar a meio da vida e dizer assim: pá, eu odeio contabilidade, ou eu odeio ser consultor, porque é que eu não vou seguir o meu grande projeto que é ser instrutor de yoga, ou passear cães, ou sei lá, subir o Kilimanjaro só com uma colher, sei lá o que é que as pessoas andam a fazer da vida delas. Mas eu nunca tive esse momento, sabes? Ou seja, eu nunca tive que mudar a minha vida porque estava descontente com o que eu tinha. Eu fiz imediatamente aquilo que eu gostava, foquei-me naquilo que eu gostava, falar de comédia, escrever comédia, ver comédia, sair de casa para ir ver um espetáculo, sentar-me para conversar sobre comédia, pá, faz parte da minha vida, é o que eu mais gosto. Portanto, nunca foi um stress para mim, sabes? Eu não tive que, para vir para aqui sentar-me contigo, despachar o meu chefe na empresa para vir para aqui para poder falar do que eu gosto. Portanto, eu nunca tive esse problema. Tu quando é que tiveste a noção que era a comédia que querias seguir? Que a comédia era o teu caminho? Tens alguma ideia? Ou, como fazia parte já da tua vida há tantos anos, acabou por ser uma coisa orgânica, não tens propriamente um marco, que foi, a partir dos 20 anos disto, vou ser comediante? Epá, não sei bem, entretanto, não sei se as pessoas estão a ouvir o Inspector Max ou não. Então, Está aqui é no estúdio ao lado, no estúdio ao lado. Neste momento encontrou cocaína, portanto ele ladra sempre. Encontrou cocaína, não é? Para a malta da publicidade já sabe como é que é. Mas, não, o que é que eu ia dizer? Quando é que tu sabes que aquilo vai ser a tua profissão? Ou pelo menos tens essa ideia de que eu quero seguir isto? Eu, quando andava na escola secundária, ou seja, ajuda-me aqui com as idades que eu estou errado, mas tu sais da escola secundária com 18, certo? Fazes 18, vais para a faculdade, sim. Portanto, com 16, 17 e 18, que é ali o tipo 10º, 11º, 12º, os meus pais divorciaram-se e eu fui morar para Sines. Foi uma experiência horrorosa para mim. Eu odiei Sines. E ainda hoje eu tenho uma relação de amor-ódio com Sines e as pessoas de Sines, eu já fiz piadas com Sines e as pessoas respondem-me e gritam comigo, mas eu não gostei de Sines mais por mim do que por causa de está muito propício a piadas com Sines também, se te apetecer. Sim, agora podemos não ir por aí agora. Data center. Mas eu não gostei de morar em Sines por causa do período todo familiar que eu atravessei. Claro. E nesse período menos bom da minha vida, eu criei um blog, porque foi a altura dos blogs, toda a gente tinha um blog. E eu criei um blog humorístico em que eu escrevia as coisas que me chateavam na minha vida, ou que me irritavam, ou que eu observava e que tinha vontade de escrever. E eu percebi que naturalmente a minha escrita levava-me para a comédia. Quando eu me irritava, as coisas acabavam... Eu procurava uma punchline, uma maneira de fazer rir no fim. Fugia-me a mão para isso. Ou seja, eu percebi que o que me dava graça ou vontade era, mesmo que estivesse irritado ou curioso ou bem disposto, o que eu queria era fazer rir. E eu comecei a perceber que a mão me fugia para aí. Estás a ver?
E quando eu voltei para Lisboa para tirar um curso na Escola Superior de Teatro e Cinema e licenciar-me em Cinema, aliás, está ali o livro do Maqui, que é um livro que eu li de trás para a frente 57 vezes. Obrigatório, O sim. Story. Quando eu fiquei licenciado em Cinema, quando eu tirei uma licenciatura em Cinema, em guionismo, ao mesmo tempo continuei a tirar curso de escrita de humor e ia começar a fazer stand-up comedy, que foi com 18 anos, foi no primeiro ano da faculdade. Portanto, naturalmente eu sempre fui para a comédia. Ou seja, eu percebi que havia um defeito na minha personalidade, havia um chip qualquer que estava errado, que fez ali rebentou um fusível qualquer, e que eu, para lidar com as coisas da minha vida, precisava da comédia. E sempre fui para a comédia. Ou seja, eu não sei o que é. Ou seja, como é que eu ia dizer isto? Da mesma maneira que há pessoas que são consultores ou contabilistas e que aos 40 anos percebem, não, eu quero deixar a minha mulher, eu quero deixar o meu emprego e quero ir para Bali, aprender surf e comer gajas. Se calhar há de acontecer na minha vida, eu aos 40 anos perceber, não, eu quero ser contabilista, eu quero ir para uma cava em Massamá e quero estar casado com a mesma gaja de 30 anos e percebes, pá, eu não sei como é que vai ser a minha crise de meia-idade, sabes? Mas a crise de meia-idade dos outros é ir para a minha área. Eu estou na área para onde as pessoas vêm quando têm crise de meia-idade, sabes? Se precisas de ajuda quando tiveres a crise de meia-idade, podes pedir-me à vontade, porque Sim. definitivamente nunca te vou deixar ir para uma cave com uma areia de gato e com muitas mulheres. Sim, tipo, ter uma vida aborrecida. Não sei como é que isso funciona. Porque eu muito cedo percebi o que é que eu queria fazer e tive a sorte e o privilégio, desde muito cedo, de ganhar dinheiro a fazer aquilo que eu gostava, que era comédia. Seja fosse a escrever, fosse a fazer stand-up comedy. Portanto, eu nunca tive essa... Sabes que isso é um... Eu não digo que seja um luxo, digamos assim. Eu acho que eu também não digo que seja uma sorte, porque as vicissitudes da vida são muito diferentes para cada pessoa, mas é engraçado tu nunca teres tido, comparativamente comigo e com 99% das pessoas que andam à minha volta, aquela fase de tédio, com a rotina, com o trabalho, com o levantar aquela hora para ir para aquele sítio, para lidar com aquelas pessoas. Portanto, tu nunca passaste por isso. Sabes que existe, não é? Eu já tive empregos chatos. Claro. Como guionista e como humorista, eu já tive trabalhos que eu... É do género, tinhas que escrever para te sustentar, ganhar. Não é? Claro. Foca-te no dinheiro que vais ganhar e, tipo, a quantidade de eventos de empresa que eu já fiz, em que eu estou em palco e estou a pensar, tu vais ganhar isto, tu vais ganhar isto, tu vais ganhar isto. Estás a aturar bêbados, sabes? Tipo, tu vais A ganhar malta isto. não está a ligar nada ao que se está a passar em palco. Trabalhos de escrita em que mandas o guião e sabes que a género, eu estou farto desta merda, eu só quero, mandem-me só o dinheiro no fim do mês, eu estou farto disto. Okay. Mesmo na minha área há fretes, há chatices, mas eu não posso queixar porque eu sempre fiz aquilo que gostava, percebes? Ou seja, eu nunca passei por essa fase de estou farto do meu emprego e quero ir fazer outra coisa. Certo. Eu sempre tive o prazer de fazer uma coisa que eu gostava numa área que eu gostava. Tu sentes que nós somos uma sociedade muito séria, que lida mal com quem está bem ou com as vitórias dos outros? Vou dar um exemplo, eu ouvi-te há pouco tempo noutro podcast e estavas a falar, falava-se daquela questão de tem que haver quase uma espécie de necessidade de existir um percurso para se poder fazer, por exemplo, stand-up, não é? Tens que começar a escrever, depois tens que começar a testar, depois tens que passar por todo o hassle, toda a gente passa, etc. E sim. E depois tens aquelas pessoas que saltam do YouTube, não é? Que não tiveram esse percurso mais analógico, digamos assim, e de repente estão a encher salas. E tu respondias, na altura, porque não? Porque se eles podem... E eu achei a resposta do Guilherme, para mim é a resposta certa, mas, regra geral, incomoda muita gente. A Beatriz, a Marta Bateira, a Beatriz Gosta dizia-me isso aqui, que é como ela saltou do YouTube para as salas de espetáculo, não tem esse percurso, que os puristas vinham muitas vezes criticá-la e não gostavam dela por isso. Pois, eu no podcast o podcast que tu estás a falar, eu falei da pipoca, que vinha dos blogs e da internet. Sim. Eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Foi o que eu disse nesse podcast. E és capaz de dar mérito a essa pessoa também? Sem dúvida. És capaz de ver um espetáculo dela? Repara. Da área que tu dominas? Eu achar graça, eu achar que está bem escrito, eu achar que é um bom texto, é uma coisa completamente diferente. São opiniões. É uma coisa completamente diferente daquela pessoa estar a encher salas e estar a fazer carreira de stand-up comedy. Eu não tenho problema nenhum que pessoas que vêm de outras áreas, para mim, seres um comediante de stand-up comedy, não tem que ser, tipo, tens que ter o grind dos comedy clubs, escrever texto, levares na boca, seres um bêbado e, sabe, não tens que fazer esse percurso que tu imaginas e que as pessoas idolatram do stand-up comedian. Não. Tipo, és o quê? És do YouTube e de repente tens vontade de ir para palco, ou és uma influencer, ou és uma blogger, como eu falei da pipoca mais doce nesse podcast.
o que é que isso interessa? Se tu vais para uma sala e se tens vontade de fazer stand-up comedy e se essa sala, isso não é bom, não faz bem ao mercado, tipo, haver mais gente a marcar espetáculos e a levar mais gente para fazer stand-up. Uma pessoa que vai ver a Pipoca ou a Marta Bateira, a Beatriz gosta neste caso, depois, conhecendo stand-up e vendo stand-up e achando graça, não vai comprar bilhetes para comediantes outras que, de facto, coisas. Tiveram 10 ou 15 anos em comedy clubs a não ter graça e a escrever um texto. De que maneira é que isso prejudica ou não o mercado? Zero. Ou seja, é indiferente, até cria mais Achas que isso pode vir talvez de uma frustração daqueles que andam no percurso há muito tempo, ali a tentar chegar longe, não conseguirem? Percebo perfeitamente. Mas E isso acaba por custar muito, não? Rui, vou dizer uma coisa muito a sério e que é a minha mentalidade desde o dia 1. Estou-me a cagar. Se esse gajo está chateado, é pá, que vá para casa escrever os seus posts e para os seus grupos do WhatsApp refilar, tipo, é azar o dele, tipo, isso não me afeta. Eu acho bom para o mercado que pessoas... Porque repara, imagina, na pior das hipóteses, imagina que a Pipoca Mais Doce e que a Marta Bateira eram péssimas a fazer stand-up comedy. Eram as piores pessoas do mundo e que tinham preparado 1h30 que se viam ao palco e que eram horríveis. E que tu ias ver o espetáculo e tu dizias, isto é péssimo, estas pessoas nunca na vida deviam ter feito isto. Aquelas pessoas que compraram um bilhete para ir ver aquilo, se forem ver outro comediante que seja minimamente medíocre ou mediano, vão dizer, aquelas eram péssimas. Portanto, mesmo esses vão ficar a ganhar. Ou seja, na pior das hipóteses delas serem péssimas, o mercado ficou a ganhar. Porque ganhou o público stand-up, pessoas que gastaram dinheiro para comprar um bilhete para ir ao Vilarejo ver um espetáculo, e que agora têm noção que há outros comediantes e que quando forem ver em comparação vão achar este gajo está há 10 anos em comedy clubs e ninguém conhece. É muito melhor do que esta youtuber que agora resolveu fazer stand-up e é péssima. Portanto, de que maneira é que estes gajos não estão a ganhar? Então, no fundo, também concordas que está a existir um movimento que é o digital é catapulta para os palcos. Não, isso sem dúvida nenhuma. Há pouco tempo vi um post do Henrique Dias que ele falava sobre isto, que era a Bumba, a Joana Marques, enfim, muitos, o Carlos Coutinho, etc., que estavam a fazer todos Aliás, tu próprio, ao meteres o próprio espetáculo Pessoa na internet, é uma forma de conseguires catapultar-te para o segundo espetáculo, e o digital está a fazer isso. A frase, ou a ideia, ou o conceito de que se não estás no digital é muito complicado vender bilhetes, eu concordo. Eu acho que atualmente as redes sociais, principalmente o TikTok e o Instagram, que são as duas maiores para o público que maioritariamente compra bilhetes, certo. Se não estás nessas duas redes é muito complicado as pessoas saberem quem é que tu és ou o que é que andas a fazer. Eu tenho amigos próximos, amigos de infância, que perceberam que eu tinha um solo porque eu mudei a imagem do WhatsApp. Porque não têm Instagram e não sabiam que eu tinha um solo. E eles disseram, então mas não disseste nada. E eu não vou informar não vou ligar aos meus amigos a dizer que tinha um solo novo. Tipo, eu pus no Instagram, pus no Twitter, pus no TikTok e está feito. Tipo, se não sabes, não sabes. Para ti já está no mundo inteiro, não é? Para mim está divulgado. Mas pronto, eu acho que atualmente o trabalho dos comediantes, ou o processo dos comediantes, é tentarem nas redes sociais divulgarem as suas coisas. E é uma luta, é uma selva, porque toda a gente, todos os comediantes, e agora há cada vez mais, felizmente, mas todos os comediantes metem reels de 3 minutos, ou de 2 minutos, ou de 30 segundos, a fazer crowdwork aqui, ou a fazer piadas ali, tipo, querem pôr merdas rápido e eu tenho que aparecer, e a maior parte com muito pouca qualidade, pela garganeira de aparecer. Mas, a partir do momento em que tu funcionas nas redes sociais, olha o Mate Rife que nós estávamos a falar há bocado, a partir do momento em que tu funcionas nas redes sociais, isso transforma-se em bilhetes. Podcasts que têm incidência de audições, depois isso transforma-se em bilhetes. Tanto o Terapia de Casal, como o Cubinho, como o AskTM. Certo. Nem para no cu. Esses podcasts que funcionam como podcasts transformam-se em bilhetes. E, portanto, as pessoas andam todas numa corrida e numa luta nas redes sociais para transformarem isso em bilhetes. E eu isso sinto. Se um comediante que hoje em dia não produza conteúdo para as redes sociais, vai ser muito complicado vender bilhetes. Mostrem-me um exemplo em que isso aconteça e há de ser exceção contra a regra. Mas isso não existe atualmente. Portanto, as redes sociais são a base porque é onde as pessoas estão. Tipo, em vez de ir para a rua com um panfleto na mão dizer, olha, eu vou ter um espetáculo, querem comprar? Está aqui, olha aqui o meu bilhete. Onde é que tu fazes isso? É nas redes sociais. Exatamente. Tipo, as pessoas estão todas no Instagram e no TikTok e tu dizes, olha, está aqui um Reels em que eu estou a fazer crowdwork. Querem ir ver um espetáculo meu? E as pessoas compram. Ou seja, tu vais divulgar-te onde as pessoas estão. TikTok e Instagram. Mas uma pergunta que podia ter feito há pouco, que
estava mais relatable com o que estávamos a falar, mas vou voltar um pouco atrás, que é... Depois editas e depois para trás. Não vou editar, isto é mesmo, eu sou muito honesto nestas coisas. Aliás, não vamos tirar o cão. Acho que o cão teve ali uma entrada o cão incrível. para mim tem que ficar. Sim, sim. Foi a minha parte favorita. Mas tu gostas mais de gatos, não é? Sim, mas eu gosto de animais no geral. É, no geral, Sim. muito bem. O teu público, ou os teus familiares, ou as pessoas... Obviamente tu tens esta facilidade, porque já tens a conotação de comediante, mas as pessoas confundem muito a comédia com a realidade. Achas que a hiperbolização do real às vezes não é bem entendida pelo público? Mais ou menos. E podem-te criar rótulos que no fundo, não, eu estou só a dizer uma piada, aquilo não é real, é para fazer rir. Sim, alguém que ouça um espetáculo de stand-up comedy à espera de ouvir 100% da realidade, está muito errado. Aquilo é um espetáculo, a maior parte das vezes nós estamos a exagerar ou a inventar de todo. Portanto, se as pessoas levam a sério a comédia, logo à partida, só esta frase já tem muita graça. As pessoas que levam a sério a comédia são elas que estão mal, não sou eu. Mas acontece-me recorrentemente, por exemplo, fiz o meu solo no Porto e houve uma rapariga que mandou uma mensagem para o Terapia de Casal, que é o meu podcast com a minha mulher, a dizer, eu só ouvi o podcast, nunca tinha visto stand-up comedy ao vivo, fui ver o Guilherme ao vivo e achei que ele estava muito diferente, estava muito mais confiançudo ao vivo do que estava no podcast, parecia outra pessoa. E eu disse, claro. Ou seja, essa imagem que tu tens de mim, sou eu de pijama ao domingo de manhã, a gravar com a minha mulher, a beber um café, com os gatos a correr de um lado para o outro, e depois me comparas comigo em palco a fazer 1h10 de stand-up comedy, são duas vertentes diferentes da minha comédia. Tipo, o Ricardo de uma crónica não é o mesmo Ricardo do Isto é Gozar com quem trabalha. Exatamente. O Bruno do Deixem o Pimba em Paz não é o mesmo Bruno do podcast. Ou seja, tu estás a apresentar produtos diferentes e a entregá-los de maneiras diferentes. Olha, Guilherme, como falaste há pouco em tomar o pequeno almoço com a Rita ao domingo de manhã, eu lembrei-me de um excelente espaço para isto tomar um belo pequeno almoço ou um brunch, que é um dos patrocinadores que temos, que é o The Therapist, que não sei se conheces. Conhece, sim, senhora, já lá fui e com a Rita, acho eu. Com a Rita, muito bem. Pronto, The Therapist basicamente são 2 restaurantes em Lisboa, há um na LX Factory e há um em Alvalade, que proporciona refeições funcionais, ou seja, refeições que ajudam a equilibrar a mente e o corpo através da comida. Boa comida. Também tem uma loja online, da therapist.pt, onde se pode comprar granolas, chás, sumos, imensa coisa. E tem agora um prato na receita nova que eu adoro, que é o Pad Thai. Pronto. Portanto, o que é que eu tenho aqui para ti? 2 vales para 2 refeições. Opa, que maravilha. Oferecidos pelo The Sinto-me numa Therapist. quermesse. Eu queria agradecer o Agradeço. prémio que me deram. Muito obrigado. Eu sou muito feliz. Olha, obrigado. Vais ser obrigado. muito feliz aí a comer, de certeza. Já foste, já conheces, mas... Já fui, já conheço e gosto muito, sim, boa. E Obrigado. a alimentação é muito Obrigado, The importante. Therapist. Olha, eu, de repente, o monitor ali apagou-se, portanto... Não sabes quanto tempo é que estamos aqui, não é? Não faço puta ideia, mas... Vou-te dizer que são 5:15. Então ainda temos algum tempo e como eu estou a gostar bastante, não queria acabar isto assim tão cedo. Olha, passando aqui ao sopro e à temática que me levou também a lançar este podcast, qual é que é a tua relação com o tempo? És daquelas pessoas que pensam muito sobre a existência e o tempo que ainda tens para fazer coisas e para os teus sonhos? Ou não? Eu acho que não. Ou seja, eu acho que a noção de pressão do tempo é uma coisa que as pessoas têm quando estão descontentes ou sentem que têm pouco tempo. Eu faço aquilo que eu gosto, tenho um emprego que eu gosto e giro o meu tempo da maneira que eu quero. E a maior parte do dinheiro que eu ganho, como eu e a Rita não queremos ter filhos, nem temos filhos e não temos objetivo nenhum a curto, médio, longo prazo de ter filhos, gastamos o dinheiro nas coisas que nós gostamos, do género, apetecia-nos ir ao Japão, vamos ao Japão. Apetecia-nos ir a Nova Iorque, vamos a Nova Iorque. Apetecia-me comprar um arcade para o meu escritório, vou comprar um arcade para o meu escritório. Ou seja, nós vivemos mais ou menos de caprichos e de vontades e de trabalhar para as coisas que nos dão prazer e gosto. E, portanto, a minha noção do tempo sempre foi, não vale a pena adiar uma coisa que eu podia estar a construir agora. Por exemplo, fazer um solo, lançar um livro, etc, etc. Desenvolver um projeto, ter uma ideia e ver se havia maneira de se fazer. Seres freelancer faz com que tu tenhas, ao mesmo tempo, mais tempo a desenvolver as ideias e mais expressão para as concretizar, porque senão não ganhas dinheiro ao fim do mês. Quando não tens um emprego regular, como eu nunca tive, se tu não desenvolves as tuas ideias e não fazes um solo, ou não gravas um sketch, ou não lanças um livro, tipo, não ganhas dinheiro nesse mês. E, portanto, eu sempre vivi num equilíbrio bastante saudável, acho eu, entre desenvolver as ideias que eu queria
e precisar desenvolver as ideias que eu queria para estar a fazer alguma coisa e não estar parado. E, portanto, eu não sinto pressão com o tempo, a não ser a de o tempo que as coisas precisam para maturar e estarem prontas para serem lançadas. Sabes o que eu quero dizer? Percebo perfeitamente. Isto está intimamente ligado também, eu acho que a questão do tempo, e dir-me-ás sente isso também, no teu espetáculo Pessoa, que falas da morte do teu pai, não é? De uma forma muito aberta, e acabas por desconstruir muito o tema, que muitas vezes também é um tema ou de tristeza, ou de tabu, ou de, enfim, não queremos muito falar sobre a morte. Não, mas podemos falar, está tudo tranquilo. Sim, eu prometo que não vou chorar. Isto não é alta definição, está tudo bem. Não. Depois de teres feito o espetáculo, acho que estamos todos à vontade. Não, para está tudo falar. bem, está tudo bem. E acho que quem não viu perdeu um excelente espetáculo, pode vê-lo no YouTube. Há ou não uma... Por exemplo, eu quando perdi este dos meus melhores amigos, portanto, um grande amigo, de facto aquilo bateu-me de uma forma muito forte, pá. Fez-me pensar muito. Eu também, o sopro também é uma metáfora do sopro cardíaco. Eu penso aquelas velhas dos centros de saúde. Sim. Mas... Neste momento eu estou com uma senha na mão. Estás? Qual é a tua? Sim, é o 42. Ui, estás lixado, vais ter que me ouvir até ao fim. A perda do teu pai fez-te pensar também um pouco sobre a vida, ou foi a perda afetiva em si e não te mudou nada no que toca à percepção de que de facto estamos todos a prazo e isto é um sopro? Pá, todos a prazo, é assim, quando tu perdes o pai relativamente cedo, e acho que as pessoas que me estão a ouvir, que já passaram por isso, vão perceber isso, que é, eu perdi o meu pai relativamente cedo, eu perdi o meu pai há 10 anos, portanto se eu tenho 36, eu perdi o meu pai mais ou menos em 2013, é 10 anos, ou seja, eu tenho 36, tinha 26, tinha 25, mais ou menos. Eu perdi o meu pai com 25 anos, o que quer dizer que é relativamente cedo para o que é normal e te mete e te transforma a tua noção do tempo de uma maneira bastante diferente. Mas eu nunca senti propriamente uma pressa para... Eu não sei se vou morrer com a mesma idade do meu pai. Tipo, imagina, com 40 e tal, 50, tipo, tenho que me despachar e fazer coisas. Uhum. Ao mesmo tempo, também nunca procrastinei ao ponto de não levar adiante projetos e não precisei de um make-up call para fazer as minhas coisas. Eu no outro dia estava a falar com uns amigos e estávamos todos a dizer, se morrêssemos agora, estávamos contentes com o que me deixámos. Pá, e eu estou... Se tu agora me desses uma facada, imagina, é espetacular para o teu podcast, vou-te já dizer, mas imagina que tu me davas uma facada agora e eu morria aqui nesta cadeira. O que eu deixei de projetos, de coisas, tipo o Pessoa, este sol que eu estou a fazer agora, se calhar esfaquei-me só depois de eu gravar este sol, Tá bem. Combinamos para abril. Mas, não, se puder ir à cozinha. sim, combinamos aqui em abril outra vez, depois está gravado. Mas os livros, o solo, a minha comédia, os programas onde eu trabalhei, tipo, eu estou contente com o que eu deixei. Há mais coisas que eu quero fazer, mas se eu morresse agora, eu estou contente com o que eu deixei, eu estou contente com as coisas que eu produzi, com o produto final que eu entreguei. Se as pessoas forem agora ver o Pessoa, eu estou contente com o que está lá. Se as pessoas pegarem nestes livros, eu estou contente com o que está escrito. Eu não sinto essa pressão de... Eu ainda não fiz... Meu Deus! Eu ainda não produzi a grande obra, ou ainda não fiz o que eu devia ter feito e não fiz. Ou seja, eu não sinto essa... Eu não me sinto o Indiana Jones na cena da pedra grande a correr atrás dele, sabes? Certo. Se eu levar com a pedra agora, é de género, eu já tenho... Mas porque te realizas bastante naquilo que fazes, não é? E porque eu faço o que eu quero e que me dá vontade. Os livros era uma coisa... Por exemplo, tu sabes que o livro é uma coisa que perdura no tempo, não é? Sim. Tu pensas nisso. Tudo correr bem. Tu pensas nisso, que é... Do ponto de vista artístico... Eu não digo que seja uma coisa egoica, ok? Mas... é sempre um bocado. Mas é sempre um bocado. Não vamos agora dizer que vivemos todos sem qualquer tipo de ego. Mas... Porque eu acabei de escrever um livro infantil sobre inclusão e houve uma editora que quis pegar naquilo e avançou, e para mim aquilo foi a maior felicidade que eu tive. Não é por o livro ser publicado, é porque os meus filhos vão ficar com um livro meu, sabes? Claro. E tu sentes isso, que as pessoas vão ter um livro. O Guilherme Fonseca existiu, está aqui este livro. Sim, tu tens filhos, que é uma coisa que normalmente nessa ideia de continuidade ou de legado, que as pessoas normalmente têm de, se eu morrer amanhã, o que é que fica meu? Quando tu tens filhos normalmente Verdade. É tipo a prova máxima de legado, não é? Mas tu pensas nisso? Pensas em deixar legado ou não? Eu, como não quero ter filhos, eu não tenho vontade nenhuma. Eu e a minha mulher falamos disso constantemente e temos zero vontade de ter filhos. E o meu dinheiro vai para viagens e para videojogos. E estamos focados noutras coisas. E não é nem o objetivo, nem a médio, nem a longo, nem a curto prazo. Temos filhos. A ideia de legado, para mim, está no meu trabalho e não está necessariamente nas pessoas que eu... Não é num mini Guilherme que anda aí
na escola a encher os outros putos de terreno. Ou seja, isso não existe. Portanto, a minha ideia de legado e de continuidade das coisas que eu faço está no meu trabalho. E eu não tenho problema nenhum se eu amanhã levasse com um tuk-tuk e falecesse das coisas que eu deixei. Eu estou contente com o que eu Quantas deixei. maneiras de como morrer queres falar hoje? Para além da facada e do tuk-tuk, tens mais alguma que gostasses? É assim, eu não sei quanto Gostavas tempo é de que morrer? tens, mas eu consigo inventar mais de 17 maneiras de... Sabes que eu gosto muito de videojogos, não sei se já percebeste. Já. E eu, um dos primeiros videojogos que eu joguei quando era muito pequeno foi o Tomb Raider, a Lara Croft, o primeiro. Perfeitamente. E havia uma pessoa, pá, eu vivia fascinado com isso. Descobri isso mais tarde, quando era mais velho. Havia uma pessoa que trabalhava na primeira Lara Croft, que eu acho que é dos anos 97, se eu não estou em erro. Que o único trabalho dessa pessoa era planear e montar as maneiras como a Lara Croft podia morrer. Pá, que é um trabalho espetacular. Eu trabalho neste videojogo e eu sou pago para descobrir de quantas maneiras é que esta personagem pode morrer. Muito bom. Portanto, neste momento sou eu, não é? Eu estou neste podcast e estou a dizer quantas maneiras é que o Guilherme pode morrer. Sim, mas eu percebo perfeitamente o que queres dizer e percebo perfeitamente porque é que sentes que se fosse amanhã ou hoje estarias bem. Sim, é Porque uma dá mistura para de... perceber isso na tua conversa, no teu discurso. Sim, é tipo, as coisas que eu quero fazer eu vou fazendo. Eu nunca procrastinei com medo de falhar. Tipo, já falhei imensas vezes. Certeza que as pessoas vão ler aqueles livros ou ver o Pessoa e vão dizer este gajo tipo, podia ter feito isto melhor. É verdade. Ou seja, eu não tenho problema nenhum com as coisas que eu fiz estarem piores que as coisas que eu estou a fazer. Acho que isso faz parte do processo de crescimento e de melhoramento profissional e até pessoal. Mas, se eu morresse amanhã, eu nunca deixei de fazer projetos ou desenvolver projetos com medo, ou nunca procrastinei a esse ponto, e olhando para trás as coisas que eu deixei, eu estou contente. Tipo, pessoas que não conheçam o meu trabalho, que forem neste momento ler o meu livro, ou ver o Pessoa, ou ver o meu solo, é pá, tipo, o Guilherme morreu, faleceu, se calhar não vou dar o nome a um pavilhão gimnasio desportivo ou uma rotunda, mas as minhas coisas, as coisas que eu fiz estão lá, sabes, continuam a existir. E eu estou contente com o que eu entreguei. Pode ser Maxime Guilherme Fonseca, por exemplo. Porque não? Ou uma doença, há pessoas que dão o nome delas a uma doença. Sim, mas estamos a falar tanto de morte, pode ser Sim. uma forma gira diferente de morrer. Eu gostava de ser uma doença, porque não? Porque não? Olha, achas que pelo facto do teu pai ter falecido, dá-te propriedade para fazer comédia sobre a morte? Estás a entender? Ou seja, porque muita gente que faz comédia sobre a morte leva logo com o catálogo do humor negro, este gajo... Agora, tu fazes comédia sobre a morte, não é humor negro, não me parece que seja... Algumas piadas podem roçar, mas estamos a falar de uma narrativa, de histórias, estás a ligar-te muito às histórias que o teu pai tinha também, mas noutra situação poderias estar a tocar num tema sensível, mas porque tu sofreste e porque passaste por isso, tens mais legitimidade para. Sentes isso? Não. Eu acho que tem, infelizmente, para o bem e para o mal, tem sempre a ver com a interpretação das pessoas. Há pessoas que podem ver o Pessoa, que é 1 hora de stand-up comedy sobre a morte do meu pai e aquilo que eu e ele passámos, e podem olhar para aquilo e dizer que aquilo é humor negro, que eu percebo. É humor sobre a morte, eu faço piadas sobre a morte do meu pai, sobre o funeral, etc. Sobre o facto do meu pai ter descoberto que era bissexual tarde na vida, e faço piadas sobre reencontrar a mãe dele e a mãe dele não saber que ele era homossexual. Ou seja, há imensas coisas ali que são temas ou ângulos que tu poderias olhar e dizer isto é humor negro. Eu acho que aquilo é humor de observação, porque foi o que eu passei. Sim, é isso que eu acho também. Ou seja, não me faz confusão que as pessoas olhem para a pessoa e digam, tipo, isto é humor negro, porque as pessoas podem interpretar como quiserem. Os rótulos que as pessoas vão pôr àquilo é um bocadinho indiferente para mim. Desde que as pessoas achem graça ou não. Eu não tenho problema nenhum, porque também há uma aura ou uma camada de... Há uma conotação negativa que está a ser associada ao humor negro atualmente, que se as pessoas virem o Pessoa e acharem que é humor negro, desde que achem graça, se calhar é humor negro bom, ou que as pessoas se relacionam, ou... Porque tu és foste guionista do Tabu, com o Frederico Pombares, e eu senti nesse programa também muito isto que te estou a dizer, que é, como há uma relação do Bruno numa primeira fase com aquelas pessoas, ou seja, e há uma solidariedade grande para com os problemas dessas pessoas, a seguir parece que as pessoas já legitimam que ele possa fazer piadas sobre elas. Sim, o programa está bem montado por causa disso, porque o programa, na base do programa é o Bruno vai para uma casa com aquelas pessoas, conhece-as, conhece o problema dela, os problemas de vida delas, as dificuldades, e conhece-as a elas, e depois eu e o Pombares escrevíamos uma base de stand-up comedy que fechávamos com o Bruno sobre aquelas pessoas e sobre os problemas delas. E há um lado de desculpabilização dos temas porque o Bruno conhece aquelas pessoas.
Mas eu acho que se aquele programa fosse feito, se tu visse aquele programa sem a parte da casa, se tu visse o Bruno a fazer aquela mesma meia hora de stand-up comedy sobre aqueles temas, sem ter conhecido aquelas pessoas e sem ter ido para a casa com elas, aquele stand-up é válido da mesma maneira. Porque é um stand-up que é sobre o tema, tem os dois ângulos, tem empatia por quem sofre e tem, ao mesmo tempo, até muitas ideias provocadoras e desafiadoras sobre aquela comunidade minoritária. Eu acho que aquele stand-up era válido da mesma maneira. Okay. Haver pessoas que, por definição, vão dizer este programa era errado se não tivesse este lado da casa, lá está. É o que eu já disse 70 vezes nesta entrevista, mas é o que eu sinto. É o problema dessas pessoas. E entramos naqueles limites do humor que tanto se fala. É 100% problema delas. O problema não é menos válido. O programa não é menos válido por isso. Certo. Terias, obviamente, se calhar alguma maior dificuldade em passá-lo num canal generalista do que se calhar terias num espetáculo a solo do Bruno, não é? Porque sabíamos que poderíamos ferir algumas suscetibilidades, as pessoas não estão preparadas para aceitar. Mas a questão da ferir... Pois, eu percebo, mas a questão é, as televisões... Tu já estás num patamar que muita gente não está, sabes disso, percebes? As pessoas... Tu consegues perceber o que é comédia, quais são os não limites da comédia e perceber que estamos ali para fazer rir. Mas há muita gente que acha que aquilo é um ataque feroz àquela condição. Há pessoas que trabalham em comédia e não têm a mesma visão da comédia que eu. Que acham que há coisas que são ofensivas e que não se devem dizer. Trabalhar em comédia não me dá, tipo, uma aura ou um patamar mais acima que o resto das pessoas. Isso é bastante diferente. Infelizmente, dentro do humor há muitas visões diferentes do poder do humor. Sendo que a minha visão é, e sempre será, que o humor serve para fazer rir. Ponto. Há pessoas que usam o humor para fazer ativismo, para ganhar notoriedade, porque gostam da atenção que ganham em palco. Algumas pessoas fazem humor porque querem comer mais gajas. Cada um usa o humor da maneira que entender. Para mim, o humor serve para fazer rir. Ponto final. Não é para educar, não é para mudar mentalidades, não é para mudar a sociedade, não é para fazer ativismo. Tipo, isso são coisas diferentes. Cada um usa como quiser. Portanto, dentro do humor haver diferenças de opinião sobre para que é que o humor serve e para que é que o humor é usado, estou mais do que habituado. Ainda para mais se for para fora do humor. Imagina uma pessoa que não tem nada a ver com isto, que diz, não, porque o humor, isto é uma falta de respeito, o humor tem que servir para abrir os olhos às pessoas. A gente tem? Será que tem? Tipo, mesmo nós aqui dentro desta área temos visões diferentes disso. Sim, eu percebo. Estamos a caminhar para o fim, tenho só mais duas questões que queria ver contigo. Vamos embora. Para ti é um bocado fácil, se calhar, esta pergunta, mas eu tenho que fazê-la mesma porque faz parte do sopro, que é, se tu tivesses, hoje em dia, com os teus 36, e te sentasses à mesa com o Guilherme com 18, o que é que tu lhe dizias? Que conselho é que lhe darias? Primeiro, acho que lhe dizia nomes de atrizes porno muito melhores do que ele estava a ver na altura. Neste momento eu conheço melhores. E dizia-lhe, olha, prepara-te que estas senhoras são melhores do que... Não percas tempo do que a porcaria que tu andas a ver. Há aí muitos vídeos que tu andas a ver que são péssimos. Foca-te melhor nestas, que estas são melhores. Ias acabar era com o percurso de evolução que ele ia ter ao longo se calhar eu estaria mais ocupado do que estive na altura, sim. Pronto. Ia ter menos tempo livre para escrever o blog. Eu acho que mandava-me ou aconselhava-me escrever muito mais e ler muito mais. Tipo, educa-te muito mais nas áreas que tu gostas. Mas é complicado para um puto de... Tu disseste 18 anos, o Guilherme 18 anos. É complicado para um puto de 18 anos tu dizes, tipo, lê mais e escreve mais, porque eu estava focado noutras coisas. Queria jogar basquete, queria jogar videojogos, queria beber copos, queria dar beijinhos em meninas. Eu estava ocupado noutras coisas, mas se eu tivesse que mudar um bocadinho no meu percurso, se tivesse de voltar atrás e mudar alguma coisa, era... Eu sempre fui muito apaixonado por comédia, por escrita. Teria ido mais a fundo. Tipo, tinha visto mais autores, tinha lido mais livros, tinha visto mais espetáculos de comédia, tinha ido a mais espetáculos de comédia. Mas que é uma coisa que fazes agora, não é? Que faço agora. O que estás a dizer é que querias ganhar bagagem mais cedo. Sim, ganhava permitir-te ter ainda mais bagagem. Sem dúvida nenhuma, sim. Tinha tido mais referências, porque eu acho que há um bocado... Eu não concordo, mas há mais ou menos uma opinião nos comediantes hoje em dia de que quando estás a preparar um solo ou a fazer comédia que não vês comédia. Eu não vejo, eu não estou por dentro, não sei o que é que se faz, eu sou ao contrário. Tipo, eu vejo tudo, quero ver os comediantes todos, eu quero saber desde o gajo com 7 visualizações a 7 milhões, eu estou a par do que se passa, quero ver os espetáculos, quero ir ver stand-up, quero estar a par das coisas que se fazem porque eu gosto de comédia.
eu quero estar por dentro do que se faz, gosto de ver, até por desafio pessoal, tipo, se eu for ver o teu espetáculo, ou do Dário Guerreiro, ou do Teixeira da Mota, e tiverem muito bons, eu fico com aquele bichinho de, pá, o meu não está ao nível, eu tenho que trabalhar mais. E esse nível de competição, ou de mal perder interior que eu tenho, quanto mais eu pesquisasse, mais bagagem cultural tinha, mais armas tinha. Mais armas tens para escrever e para fazer. E melhor seria, acho eu. Portanto, acho que seria isso. Tipo, está bom o que tu lês e vês, mas lê e vê mais. Achas que o Ricardo Araújo Pereira não te colocou na lista dos melhores comediantes com medo que tu valorizasses e depois não te conseguisse ir buscar para o programa? Epá, não sei bem quantas reviengas é que esta história ainda pode dar. Porque o pobre do Ricardo esqueceu-se de me pôr na lista a transcrever o caderno dele. Pois. Depois eu fui à casa dele, porque ele convidou-me na altura, porque eu fiz umas piadas a gozar com o facto de não ter estado na lista. E ele convidou-me à casa dele, e ele e a mulher, a Zé, disseram-me, não, mas tu estavas Mostrou-te o caderno, o Não, rascunho? tu estavas, aquilo foi um problema de transcrição. Pá, e o Ricardo foi impecável, não tinha obrigação nenhuma de me dizer aquilo. Depois convidam-me para o programa. Já me passou pela cabeça e já me fizeram a piada de só foste convidado por compensação de não ter estado na lista. Eu duvido muito que o Ricardo me tivesse aguentado 5 anos na equipa dele. Se não tinha-me despedido ao fim do ano, já pronto, está bom, já está. Não foi por solidariedade, Não, 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 na lista, já- agora anda cá a trabalhar comigo. Já foste Senta-te aí, mas não compensado, digas sim, nada. sim. Sentes-te privilegiado de estar nessa equipa? É pá, sim, 100%. Eu sinto-me constantemente numa pressão de toda a gente tem mais graça e mais inteligência do que eu. Tipo, não tem costes. Tipo, trabalha, sabes? Alimentam-se uns aos outros, não é? Sim, bastante. Eu acho que nós estamos numa divisão de velhos e novos. Os velhos estão a aprender muito com os novos que estão na equipa e os novos estão a aprender muito com os velhos que estão na equipa. Há muita coisa que nós vamos melhorando por estarmos todos juntos. E eu acho que é bom para todos. A mistura que o Ricardo criou ali de gerações e de personalidades. Sim. Eu acho que é provavelmente a melhor writer's room que nós temos da comédia em Portugal. Das únicas, não é? Porque não há muito mais Não há writers muito, room. infelizmente, porque poderia ser um caminho. Olha, meu caro Guilherme, para finalizar, como a Moment é o nosso patrocinador, Muito bem. eventos que marcam, tenho de dizer sempre a assinatura para justificar o que é Moment. Claro. Devia estar ali, mas Não devia, eu sei, eles queriam, só que eu disse, é muita leitura depois. É muito. Depois os São muitos convidados vão neons estar a na falar, parede. eles vão tentar ler Claro, as letras pequenas. Não, mas a Moment, de facto, desafiou-me a fechar o podcast com um Moment, que marcasse um pouco a vinda dos convidados aqui. Ok. Tal como os eventos da Moment, no desenvolvimento de ações de ativação de marca, têm marcado as marcas e as empresas que os têm contratado. E a ideia que eu tive foi descrever uma dedicatória ao estilo dos prémios Carreira, que tu vês nas televisões, Ok. que às vezes acontecem muito tarde. Ou já são póstumos, ou então a pessoa está muito velha e já não entende metade do que Sim, ouve. nós todos concordámos aqui dentro que eu vou morrer para o ano com o tuk-tuk, portanto, Para o ano, assim fico já a ouvir. ou isso ou com uma facada daqui a bocado. Exatamente, não é? uma facada daqui a vamos bocado. ter que perceber. Então, isto basicamente são palavras minhas que servem para expressar o que um fã, porque eu sou teu fã, e neste momento toda a gente que vê este podcast são pessoas que eu admiro, porque senão não me fazia sentido fazer isto. Ok. E aqui vai a dedicatória que a Moment e eu preparámos para ti. Ok. E passo a ler. O ato de conhecer alguém pela primeira vez transporta uma ligeira ansiedade que rapidamente desapareceria se o apresentado expressasse aquele sorriso genuíno com que Guilherme Fonseca nos recebe. Sorte a daqueles que têm essa oportunidade. Nesta selva de fazer rir, de mil e uma espécies de protagonistas, formatos, ensaios, artistas, Guilherme destaca-se pelo talento sem presunção e pela versatilidade que dá trabalho. Alguns fazem da inspiração sua bandeira, ele faz da obstinação a sua arma. É dessa forma que luta diariamente contra a incómoda folha em branco que encandeia e que, a cada caractere seu, perde luz para ganhar uma frase cheia de graça. Amém. Guilherme também é mestre do trocadilho insólito, ao enganar a trigonometria e vislumbrar um novo ângulo numa conversa. Hoje, na escola, seria o aluno da mesa da frente, atento, perspicaz, dedicado,
mas com o altruísmo de quem não guarda os apontamentos só para si. E que seria de nós sem eles? Provavelmente convertidos negacionistas. Só que, felizmente, nesta área artística, não precisamos de muita ciência para chegar a uma simples evidência. Perdoem a rima. Guilherme Fonseca é dos que interessa ler, ver e ouvir. Olha, muito bem. É o presente. Estou a ouvir a música dos Globos de Ouro a começar. Estás agora? Eu queria agradecer à Academia. Olha, muito obrigado, pá, muito bonito. Muito obrigado. Acho que a minha mulher nunca me disse coisas destas e eu estou casado com ela há 5 anos. Achas que ela vai ficar ciumenta? Não, ciumenta não sei, Não, pois não. mas vai ficar... Se calhar vai ficar até honrada que alguém pense Sim, alguma coisa positiva de ti. ao Não? menos Pelo menos uma há uma pessoa diz pessoa. coisas boas. Exatamente. Olha, agradeço muito à Moment, agradeço a ti o convite. Espero ter sido um bom convidado, não sei se fui ou não, mas... Foste definitivamente. É pá, falar de comédia e falar de coisas de comediantes é sempre uma coisa que me dá muito gosto e que eu ficava sempre horas. Sim, sim. Temos que ir embora só porque estas pessoas têm uma família, não é? E querem ir jantar fora. Não, e querem ver alguém mais interessante. Sim, sim, Pode há de vir a haver seguir. convidados melhores, mas quero-te agradecer o convite e espero que as pessoas gostem da conversa. Eu gostei Olha, muito. eu gostei muito, mesmo. Já sabia que ia ser bom, porque de facto tu és uma pessoa muito interessante e não quis que o tema fosse só comédia, mas conseguimos também falar de outras coisas. que eu acho Consegui falar importante. o lado filosófico que tu Conseguiste querias? falar Ok. touch Boa. points filosóficos interessantes. Boa, boa, boa. E Isso é mais agradeço muito importante. isso. Está bem, Guilherme? Obrigado, meu pá. Obrigado, Rui. Meus caros, e é assim, terminamos com o apoio da Moment Events e do The Therapist. O Guilherme Fonseca foi o convidado de hoje, foi um prazer e então, até já.